começar você contando como que você divide a sua vida, assim. Porque, e contando assim para as pessoas entenderem tudo que você faz. Vamos lá. A gente começou exatamente em sites, né? Uhum. A gente sempre foi concorrente, mas a gente sempre se Respeitou respeitou muito. muito. E é muito bom poder, né? Anos depois a gente tá aqui falando e trocando e assim, amigas. Amigas, a Isso não, gente é isso amiga. não, não tem preço. Nosso mercado ele é muito difícil, então é um privilégio estar aqui do seu lado. Tudo que você contou é a verdade, né? Eu sou formada em jornalismo, baiana, nascida em Salvador. Mãe de Matheus, tenho um filho de 18 anos. Sou sócia da Holding Club. Influenciadora, escritora, palestrante. Vivi, eu tinha uma dificuldade muito grande de me destacar, né? Na verdade, é a minha primeira profissão. Eu sou uma vendedora, né? Eu já vendi banner, eu já vendi página, eu já vendi cenografia. Hoje eu vendo experiências e eventos. E a minha dificuldade era como é que eu ia me diferenciar no mercado. Como é que eu ia, né, olhar para essa concorrência de ser um vendedor e como é que eu ia me destacar. Então, há muitos anos atrás, depois que eu saí do Glamorama, que era o site onde eu trabalhava, né, passei quase 10 anos lá. Você tocava tudo aquilo, né, Ju? Joyce, era a mentora da história toda, né, e eu era uma grande executora, aprendi muito lá, Uhum. foi super importante para mim, mas eu entendi que eu não tinha voz na primeira pessoa, né, e essa foi a minha primeira lição. Eu não podia ser a Ju Ferraz do Glamorama ou Ju Ferraz de qualquer outra empresa, eu precisava ser Ju Ferraz, né, eu precisava mostrar para o mercado que eu tinha voz, que eu tinha estratégia, que eu tinha credibilidade. E aí eu comecei, logo no início, né, da construção da influência, né, na época eram as blogueiras, a me posicionar nas redes sociais para que os clientes me notassem. Já que eu já não trabalhava em veículo, eu precisava ser um veículo. Uhum. Então, eu criei um ecossistema onde a minha principal função era vender, e é vender. Mas eu precisava me posicionar de uma maneira diferente. Então, eu tenho hoje uma equipe, tinha e tenho uma equipe de conteúdo trabalhando comigo nas minhas redes sociais. Tenho uma equipe que cuida da minha imagem de relações públicas, que é a Index, Uhum. e tenho um time da holding, né, me dando sustentação para que eu consiga estar em vários lugares e fazer as coisas acontecerem. Eu não faço nada sozinha, né? Eu hoje entendo o meu papel com clareza no sentido de construir imagem, de abrir portas, de, né, fortalecer relacionamentos, mas eu tenho um time muito especial por trás de mim, fazendo com que essa magia aconteça. Que te dá esse suporte pra você Total. estar, né, porque você acaba tendo que estar no lugar nos lugares até pra vender todos os projetos que você tem, né, na sua agência, Sim. na hold, e também você sente necessidade de falar de mostrar essa força pra impulsionar outras mulheres, isso eu acho muito legal. Porque a verdade, Vivi, é que como você bem começou, né, as pessoas diziam que eu não ia chegar onde eu queria chegar, porque eu era uma mulher nordestina e porque eu era uma mulher gorda, uma Como a mulher fora gente do padrão, né. Quantas vezes eu ouvi: "Você não pode trabalhar com moda", quantas vezes eu ouvi: "Esse sotaque incomoda", "Essa roupa gente, eu amo esse estampada". sotaque. Pois é, mas eu cresci vivendo isso, né. E quando você olha para o passado, eu tenho 42 anos, né, eu cheguei em São Paulo com 23. A gente não tinha a informação como a gente tem hoje, a gente não tinha as redes sociais, era a época do Orkut, né. Como é que uma baiana se diferencia? Como é que uma baiana cresce em São Paulo? Eu tinha como referência Nizam Guanais. É. Eu conto isso, inclusive, no meu livro. Eu quis ser uma comunicadora, porque Nizam, quando eu tinha 14 anos, deu uma entrevista para Capricho falando do que era fazer sucesso em São Paulo. Então, esta era a minha referência, né, de vida. Mas, não se tinha fórmula, não se tinha a receita do bolo. Eu não tinha uma mulher para me inspirar, uma mulher baiana. Baiana. Então, eu fui passando por muitas coisas, muitas dificuldades e muitos aprendizados. E quando eu falo, né, do empoderamento da mulher, quando eu conto, até as minhas vulnerabilidades, principalmente as minhas vulnerabilidades, é para que outras mulheres não passem pelo que eu passei. Toda vez que eu me posiciono nas redes sociais, ou quando eu conto as minhas dificuldades, por exemplo, num podcast com você ou numa entrevista, eu tenho um pensamento, Vivi. Eu quero que a menina do interior da Amazônia dê um Google e diga: essa mulher venceu com todos os desafios e eu posso também.
Para mim, a minha preocupação é transformar a nossa sociedade para as próximas gerações. Eu não quero que nenhuma outra mulher passe pelo que eu passei e que todas nós passamos. E se deprima e não faça mais nada Não e acha que não é faça. significante. Porque tem uma coisa, né? A gente foi criada, essa coisa, né? Não estou aqui para falar de machismo, não é sobre isso, mas a gente foi criada para servir, né? Para se silenciar, para ouvindo, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você tem que se posicionar de um jeito, você tem que se vestir de outro. Então, o que eu quero dizer sempre nas minhas redes e no evento, no Body, que acontece em breve, é assim, não existe receita de bolo. Seja quem você quiser ser. Faça o que você acredita. É claro que a gente tem aqui, né, que olhar muito para os nossos propósitos, para os nossos valores, respeitar o outro. Mas a verdade, Vivi, é que a gente não pode ter medo, sabe, de se enfrentar. O meu maior desafio a vida inteira foi me enfrentar. Eu me achava inferior, eu me achava uma mulher fraca, porque eu era uma mulher gorda, né? Eu tive milhões de relações abusivas, porque eu não achava que eu merecia ser amada. Então, imagina, né, quando eu conto essa história aqui, penso numa mulher ouvindo esse podcast dizendo, não pode ser dessa forma. Né? A gente tem que se amar, a gente tem que se valorizar com as nossas imperfeições. E é para isso que eu trabalho todos os dias da minha vida. Gente, me emocionei aqui.